Boa noite a todos. Então, hoje é a nossa terceira aula de arte, tá? Então, vamos lá, vamos continuar na história da arte. Na última aula, nós paramos no Renascimento, do Renascimento italiano. Eu só quero reforçar, eu não vou me ater muito ao Renascimento fora da Itália, porque senão a gente não vai dar conta de todo o conteúdo artístico que a gente tem que ver. Mas, enfim, que então o Renascimento ele surge na Itália, mas depois ele se espalha por toda a Europa, tá? Então, vocês podem estar pesquisando sobre um artista muito importante desse período, que é o Jan van Eyck, que ele faz parte do Renascimento lá holandês, tá? Ele tem uma obra muito bonita, que é o Casal Arnolfini, e foi o Jan van Eyck, então, que ele desenvolve a tinta a óleo, que foi tão importante para os artistas renascentistas, porque eles podiam pintar e a tinta não secava de imediato, ela demorava para secar, e eles conseguiam, então, fazer retoques nas obras e conseguir aquela perfeição tão desejada por eles, certo? Só para completar a última aula, que eu acabei não falando sobre isso, certo? Então, agora, nós vamos partir do Barroco. Então, o Barroco ele é o que vem posterior ao Renascimento. Assim como o Renascimento, ele também se espalha, ele surge na Itália e depois ele se espalha por toda a Europa. E ele, inclusive, chega ao Brasil. Então, nós temos como o Barroco o primeiro movimento artístico no nosso país. Foi o Barroco, foi o que surge por primeiro no nosso país, tá? O que acontece, então, lá no século XVII, por volta da metade do século XVII, 1600, 1650, acontece a Reforma Protestante. Então, Martinho Lutero contesta muitas falas e verdades da Igreja Católica. A Igreja Católica já tinha perdido algum poder com as ideias humanistas dos renascentistas, né? Então, quando o Martinho Lutero ele cria a reforma, ele faz a reforma protestante e traz novos conceitos de religião cristã, a Igreja Católica acaba perdendo muitos fiéis, né? Então tem uma luta ali entre os luteranos e os católicos, e principalmente contra o humanismo e contra a ideia mais científica do ser humano, né? O pensamento mais científico. Então, o que acontece? A igreja começa a financiar principalmente os artistas barrocos. Com qual finalidade? Decorar suas igrejas com o máximo de luxo, extravagância, beleza, para conquistar novamente os seus fiéis. Então, é nesse contexto que o barroco ele acontece e ele se desenvolve. Características principais: arte rebuscada e exagerada. Tudo aquilo que o Renascimento tinha de equilíbrio, aquela busca pelo equilíbrio que os gregos tinham, né, que os renascentistas trouxeram de volta, aqui já não vale mais. O negócio deles é exagerar, eles gostam de impor a beleza extrema e como um fato de maneira assim, vamos dizer que se alguém ficasse encantado com o que visse, né, achasse aquilo exuberante. Era essa a intenção dos artistas barrocos, principalmente na questão da arte religiosa. Valorização do detalhe, nós vamos ver obras com muitos detalhes, assimetria e deformação. Já não vale mais os conceitos renascentistas de simetria, de perfeição, cai. Obscuridade, complexidade e sensualismo. Nós vamos ver umas obras com uma característica obscura, sempre dando um ar assim de mistério, uma coisa mais complexa, um sensualismo no olhar mesmo, não um sensualismo de fato de figuras nuas, mas um sensualismo de formas. E na pintura, então, é extremamente importante a característica do contraste entre luz e sombra. Se no Renascimento o equilíbrio era fundamental, aqui não. Aqui os artistas eles exageram na diferença entre luz e sombra. Então, vocês podem ver aqui do lado uma obra de Caravaggio, que é um dos artistas do barroco italiano.
Olhem como ele marca bem a luz e a sombra nos personagens, na parede, nos tecidos. A gente olha para a obra e a gente sente essa complexidade, a gente aprofunda o nosso olhar, tem um ar de mistério. É isso mesmo que eles buscavam. E a maioria, então, da arte barroca foi com uma finalidade religiosa também. Bom, então o barroco lá na Itália, ele acontece 1650 ele surge, né? No Brasil, ele vem 150 anos depois, em 1700, 1750, 1800. Por que isso demora tanto? Porque o Brasil, ele estava no início, né? Então, é ali em 1700, 1750, que a cultura da cana-de-açúcar começa a decair, né? Não, o mercado para cana-de-açúcar brasileira, ela decai. E aí inicia-se o ciclo do ouro. Então, a capital, que era Salvador, já não é mais a capital, passa por Rio de Janeiro. E as Minas Gerais, que levam o nome até hoje, o estado, né? Era ali, então, que existiam as grandes minas de ouro. Então, essa região ali, mais do centro do país, ela se desenvolve bastante, tá? E lá na Europa, lembrem que o Brasil, né, é colônia de Portugal. Portugal fica na Europa. Então, em consequência dessa influência que os portugueses tinham, que viviam do barroco, acaba chegando aqui no Brasil, só que um pouco mais tardio. Mas, enfim, o barroco é o primeiro movimento artístico do Brasil. Pessoal, eu não falei no início da aula, mas qualquer dúvida, perguntem, tá? Então, o barroco brasileiro ele foi influenciado pelo barroco europeu, no caso, o português, né? E com o tempo ele assume as suas características próprias. Como assim? Então, ele tem ali, nós vamos ver que ele tem características do barroco lá da Europa, italiano, e com o passar do tempo, os artistas eles vão dando o toque pessoal deles, tá? Nós temos artistas importantes, que é o famoso Aleijadinho, na escultura, tá? As obras sacras de Aleijadinho distinguem-se das demais por apresentar características particulares das esculturas inspiradas nas pessoas do povo. Aqui, pessoal, tá uma diferença importante, tá? Porque o que acontece? Ao invés de Aleijadinho só manter aquela tese barroca europeia, não. Ele coloca a personalidade dele na obra, tá? Então, ele faz obras com características barrocas, porém, ele se inspira nas pessoas comuns. A face das pessoas, você pode observar que elas parecem pessoas comuns, elas não têm aquele olhar santificado, aquele rosto pleno, como os barrocos europeus representavam, tá? Então, o Aleijadinho, ele é o mais importante dos artistas barrocos brasileiros, tá? Então, ele esculpia em pedra-sabão, tá? Ele também fez trabalhos em talhes e madeira, a decoração de altares, portas, janelas de igreja. O barroco no Brasil ele é exclusivamente religioso. Nós não vamos ver barroco em outras formas. Depois nós vamos ver o rococó. O rococó, sim, teve até mais desenvolvimento em outros setores do Brasil, até por ser uma arte mais da burguesia, mas o barroco no Brasil foi exclusivamente religioso. Pouquíssimas casas a gente vai ver detalhes do período barroco. Aleijadinho tem esse nome porque é pejorativo mesmo, mas ele tinha uma deficiência, não se sabe exatamente o porquê. Ele não nasceu deficiente, mas ele desenvolveu ao passar dos anos uma doença que ele perdeu as mãos e os pés, os dedos e os pés, tá? Então ele andava sempre de joelhos e ele sempre esculpia com dificuldade, porque ele não tinha alguns dedos, então para ele era difícil. E a gente pensa então que Aleijadinho ele fez essas obras jovens. Na verdade, essas esculturas que nós estamos vendo na imagem, ele fez com 70 anos de idade. Então ele teve, o pai dele era construtor, então por isso acredito que ele adquiriu essa proximidade com o barroco, porque o barroco ele apresentou-se na arquitetura, né? Então provavelmente veio as características de Portugal
ele assumiu ali e se tornou um grande artista brasileiro. Na pintura, Mestre Ataíde. Vale a pena vocês pesquisar as pinturas desse artista, são lindas também. Todas elas religiosas, tá? Teto de igreja, ele pintava os tetos das igrejas. O barroco no Brasil se modificou e as construções passaram a ser ornamentadas com detalhes de ouro, figuras de anjos e altares de madeira. Reaproximar dos fiéis enfrentados pela Igreja Católica. Aliás, aqui tem um erro na frase. Então, o que era o objetivo? Reaproximar os fiéis da Igreja Católica. A Igreja Católica estava enfrentando, então, um momento de contestamento, né? Com a reforma protestante, estava perdendo fiéis, então ela investe na beleza da arte para ela conseguir essa exuberância e trazer de volta os seus fiéis, tá? Então, ela usa do artifício da arte aí para os seus objetivos, tá? Por que muito ouro no barroco brasileiro? Porque, na final de contas, ele se desenvolveu no ciclo do ouro, né? Nas grandes minas, nas cidades. Então, em Minas Gerais, até hoje, né? A gente tem Ouro Preto, que são cidades históricas e que tem muita arte que é desse período, tá? Então, aqui nós temos uma pergunta do Enem. Essa pergunta, eu acho ela bem complexa, porque ela fala exatamente do barroco brasileiro. Ela traz algumas coisas do barroco europeu, mas a pergunta revela exatamente sobre o barroco no Brasil. E cai essas coisas muito no Enem sobre a arte brasileira, porque, como eu disse para vocês, então, o primeiro período de arte, antes nós tínhamos os jesuítas, que deram um pouco de conhecimento artístico aos índios, mas não se foi, assim, um período de arte, né? As características de período de arte no Brasil mesmo, as primeiras foram o barroco. Então, a pergunta diz assim: com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas feições, a escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu. Barroco e rococó europeu influenciam, tá? E está representada aqui por um dos profetas do pátio do Santuário do Bom Jesus do Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais. Esculpido em pedra sabão por Aleijadinho, essa imagem profundamente religiosa revela. O que essa obra, então, que tem ali, revela sobre, a pergunta diz, sobre a escultura de Aleijadinho. Liberdade, representando a vida de mineiros à procura de salvação, fora de contexto. Não vejo nenhum mineiro ali representado, é um profeta. Credibilidade, atendendo às encomendas dos nobres de Minas Gerais. Essa aqui, ela serve para confundir. Simplicidade, demonstrando compromisso com a contemplação do divino. Nada de simplicidade no barroco. O barroco é o exagero, é o contraste, é aquele up. Então, nada é simples no barroco. Personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. Essa aqui é a resposta certa. Atendendo às encomendas dos nobres de Minas Gerais. A gente pode entender que nobres seriam as pessoas ricas, né? Mas quem geralmente não fazia as encomendas não eram os nobres, era a igreja, tá? E lembra que eu falei para vocês, então, que o Aleijadinho, ele se separa do barroco europeu quando ele começa a colocar, modelar as feições das pessoas comuns em suas obras. Ele passa a retratar o povo simples nas suas obras, ele passa a retratar figuras religiosas, mas as expressões são de um povo simples. Então, é essa aqui a resposta certa, porque, então, a obra dele cria uma personalidade diferente do barroco europeu. Então, a última, singularidade, esculpindo personalidades do reinado nas obras divinas. Também totalmente fora de contexto, né? Profe, o que é rococó? Vamos ver agora. Quem que tá perguntando? Ô, Marcos. Marco, nós vamos ver agora o que é rococó. Ah, tá. Tá? Chegamos no rococó aqui. Então, assim, o que é o rococó? O rococó, ele veio depois do barroco. Então, Renascimento, barroco, rococó. O barroco,
Então, ele termina lá na Europa, mas ele ainda existe no Brasil. Porque no Brasil ele chegou tardiamente, né? Mas lá na Europa, então, o barroco, ele se difere muito aliás, o rococó difere muito do barroco, porque o barroco, ele tinha mais essa temática religiosa. E o rococó é totalmente ao contrário. Ele vai decorar a vida do povo, mas não do povo comum. Ele vai decorar a vida da burguesia, dos aristocratas, das pessoas de poder. Então, o rococó, ela é uma arte decorativa, que vai exibir a grandeza, a suntuosidade, a riqueza, a elegância dos nobres. Então, enquanto o barroco, ele é quase que exclusivamente religioso, o rococó não. Ele é mundano, ele é do humano, ele é do povo, mas não do povo simples, tá? Então, vamos ver o contexto do rococó. E o rococó acaba influenciando também o barroco no Brasil, porque os dois são muito parecidos. Aqui no Brasil não se distingue muito digamos assim, o barroco do rococó. As duas se fundem, né? Mas no caso, lá na Europa, o rococó, ele tem muita diferença para o barroco, tá? Então, o contexto. Considerado por muitos como uma variante profana do barroco, o que ele queria? Expressar o caráter lúdico e mundano da vida. Então, o caráter profano do barroco, né? Ou seja, barroco eram as obras divinas, rococó eram as obras mundanas, tá? Nós vamos ver muitos detalhes barrocos no rococó. Só que o que eles transformam no rococó? Eles exageram. O que nós temos de detalhes, curvas, assimetrias no barroco, o rococó vai trazer mais, vai ampliar isso. Então, ó, o rococó caracterizou-se, acima de tudo, pela valorização das linhas em formato de concha. É daí que vem o nome. Rocaille, que significa concha em francês. Nós vamos ver, o seguinte, eu vou passar umas imagens para vocês vão ver como o rococó, ele está presente até hoje nas nossas vidas, a gente acha super chique e nem imaginava que era rococó. Linhas e formas mais leves e delicadas, vistas facilmente na decoração dos interiores, no ouro, né, ourivesaria, mobiliário, pintura, escultura e arquitetura. Então, ela se desenvolve em tudo isso, porém, ela tem um caráter decorativo, é para enfeitar o ambiente. A escultura, ela se torna unicamente decorativa. Ela passa a usar mármore, para usar gesso, para fazer esculturas menores. A gente passa num jardim e a gente vê uma escultura do anjinho com um jardim de água. Assim. Rococó, minha gente, é para enfeitar, é decorativa, tá? Então, os ambientes luxuosos, como parques, jardins, palácios, veja que não tem igreja, é onde as pessoas vivem e residem, retratam cenas eróticas e sensuais, em paisagens idílicas e alegres, nas quais transparecem os interesses hedoístas. Hedoísmo é a valorização do prazer, não simplesmente o prazer sexual, o prazer por qualquer setor da vida, né? Por qualquer algo da nossa existência que nos dê prazer. Então, por os interesses hedonistas e aristocráticos da burguesia e dos reis e rainhas e duques e tudo mais, tá? Então, ela é uma arte decorativa, suntuosa e puro luxo, extravagante, e no Brasil, então, ela ficou conhecida como estilo Luís XV. Vou mostrar para vocês em imagens agora aqui, ó. Do lado nós temos uma pintura do rococó. Olha quanto frufru. Olha quanta firula nessa imagem. E aí a gente vê, ó, uma moça no balanço, né? Tem um coitado lá que tá até empurrando ela no balanço, né? Então, assim, eles mostram essa vida de luxo. Eles querem extravagar o poder, a riqueza que eles têm. E do lado de cá, nós vemos um palácio, a decoração de um palácio no estilo rococó, tá? Então, assim, ó, é essa elegância. Se vocês observar na moldura das paredes, ela lembra um pouco os detalhes do barroco. Porém, é totalmente exagerado. É sempre mais. É para mostrar mesmo o poder. Então, tem muito dourado,
que é do ouro também. A mobília tem aquelas pernas todas torcidas, sabe? Às vezes a gente vai numa festa de formatura, tem lá uma cadeira, né? Do estilo Luís XV pra gente sentar. Porque é chique, né? Porque é elegante. Então o rococó é isso. O rococó é a arte do luxo, da nobreza dos aristocratas. Entendeu, Marcos? Uhum. Beleza. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Então vamos seguir. Pessoal, assim, nós temos que fazer uma observação muito importante. A última, a idade contemporânea, que ela inicia-se com a Revolução Francesa. Porém, antes nós vivíamos a Idade Moderna, né? Até aqui, ó, até o Rococó, Idade Moderna. Idade Contemporânea. Nós temos que fazer uma tomada daqui para estabelecer que idade moderna e arte moderna são totalmente diferentes em espaço de tempo e história. Então, nós vamos ter a arte moderna para frente. A arte moderna, ela está na idade contemporânea, certo? Então, ó, a idade contemporânea começa com a Revolução Francesa, quando lá eles tiram Napoleão do poder e criam uma democracia lá, nos ideais de igualdade, fraternidade e não sei o que mais lá. Okay. Oi. Acho que antes você não estava conseguindo ligar o microfone. Antes que você comece ali, uma diferença do rococó com o barroco, como o prof falou, o rococó era mais para aristocracia. Isso. Então é uma arte, digamos, para as pessoas mais ricas, né? E o barroco é aquela arte que vai estar na igreja para as pessoas mais, digamos, pobres, né? Mais humildes, que frequentavam esses locais. Lembro que a aristocracia é aquele governo para poucas pessoas, né? E essas poucas pessoas, de certa forma, investiam no rococó como uma arte mais rica. E o barroco, então, uma arte, digamos, religiosa. Mais para... Isso, religiosa, porque era um local que todas as classes sociais e econômicas frequentavam, né? Então, também e o barroco, ele tinha o objetivo justamente disso, né? Ele foi meio que introduzido pela igreja para a retomada dos fiéis. Então, ele não tinha muito a intenção de estar na mobília das pessoas, na casa das pessoas. Ele tinha que estar na igreja, porque essa era a finalidade dele, né? Enquanto o rococó, não, ele passa a ser totalmente decorativo, mas é que nem eu falei, não é para qualquer um, é só para os ricos, né? É luxo. Sim, uma diferença até, pessoal, o Museu Nacional tinha algumas mobílias de estilo rococó, porque era a casa dos imperadores no Brasil, uma época, né? E aí as igrejas não têm tantos móveis, mas vai ter a riqueza exposta em santos, em objetos religiosos, né? Então essa diferença é importante. E no Brasil, esse estilo rococó, ele vem junto com a família real, né? Quando a família real vem para o Brasil, eles trazem, então, toda a mobília que eles tinham na Europa, então vem para o Brasil, vem o rococó, né? E aí todo mundo acha lindo, imagina, aquela elegância, aquele luxo. E todo mundo passa a usar, né, dessa mobília. Então, a característica da nobreza mesmo é o rococó. Então, por isso que muitas vezes a gente vai ver, assim, uma decoração mais suntuosa, que nem eu falei, a gente às vezes vai numa formatura, tá lá uma cadeira dourada, com as pernas retorcidas. É isso, gente, é rococó, é o luxo, é a elegância. Professor, teve alguma arte que como é que eu posso dizer, o povo comum comprou, que tipo, todo mundo tinha? No rococó, não. Na verdade, até hoje, se for analisar, será que a arte é acessível a todos? Não é, né? Então, é muito difícil. A arte, infelizmente, nesse contexto aqui do rococó, e até antes, ela é destinada às pessoas, ou ela é destinada à religião, ou ela é destinada aos nobres. Não, professor, eu tô falando em tudo, tipo, em todas as artes. Teve alguma que... ou nenhuma? Não, acredito que nenhuma. Por causa desse motivo.
Na verdade, hoje, se nós vamos analisar, nós temos a arte, né? Nós temos a música, o teatro, mas quem tem acesso ao teatro? Na cidade não tem muito, né? Tem pouco. O que tem é pouco divulgado. Mas é a música mesmo, né? Que é uma das formas de arte que todo mundo tem acesso hoje em dia, que o povão tem acesso. Mas aí a gente já vê muito de manipulação por trás, né? Mas a arte pura em si mesmo, assim, nesse contexto da história aqui que nós estamos estudando, ou ela é religiosa ou ela é aristocrática. Isso, até só para complementar, Denise, exatamente, a música é a forma de arte que mais atinge toda a população, né? E nos últimos anos a gente percebe muito, né, principalmente os ritmos que acabam surgindo da periferia, né? O próprio funk, o rap, são ritmos que surgem desses locais. Isso. Inclusive o tango, né, da Argentina, ele é uma música da periferia também, que aí foi introduzida e hoje, né, é a grande símbolo da cultura argentina. E no Brasil, infelizmente, a gente tem muito preconceito contra o funk, né? Mas, na verdade, o funk é um ritmo genuinamente brasileiro, porque ele nasce ali, ele nasce do povo, ele nasce da aglomeração mesmo, né? Ele não nasce das pessoas mais ricas, ele nasce ali, do contexto onde vivem as pessoas mais simples. Profs, licença, só para complementar, essa questão da redação do ano passado, também trazer, né, a questão dos teatros e cinemas como uma forma de elitizada, né, nacional, e aí esses argumentos que os profs estão passando poderiam ser usados na redação. Então, sempre é bom a gente prestar atenção em outras formas em outras matérias que também auxiliam daí na redação. Obrigada. Claro, imagina. E nós vemos hoje, assim, ó, eu percebo que as pessoas não têm muito conhecimento sobre o teatro, não entendem a grandiosidade do teatro, o que a arte do teatro, da própria música, né? As pessoas não têm, muitas vezes, acesso a um simples instrumento musical, né? Tocar um violão, as pessoas não conseguem, não entendem, porque falta esse incentivo. A gente vê muito incentivo na mídia, né? Com ouvir, mas é mais a questão do povo consumir essa arte, mas não de se tornar artisticamente, né? Não se tornar um ser artístico, mas sim consumir esse tipo de arte. Então, a maioria da arte, hoje em dia, ela tem essa finalidade. A música, né, a dança, as novelas, elas têm mais um fim consumista do que um fim informativo. Então, a gente tem que cuidar muito disso. Então, vamos lá. Posso continuar, então? Então, idade contemporânea. Inicia ali. E na idade contemporânea, ali no início dela, nós temos 3 movimentos. Neoclássico, 4, aliás. Neoclássico, romântico, realismo e arte nouveau. Vamos começar, então, pelo neoclássico. O neoclássico vem depois do rococó. Então, nós temos o Renascimento, que é a retomada dos valores da antiguidade clássica. Aí nós passamos. Renascimento, Barroco, Rococó. Aí vem o Neoclássico. O Neoclássico, o que ele quer? De novo, retomar os valores da arte clássica greco-romana. Estavam insistindo nisso. Eles queriam, era isso, né? Porque o que eles achavam? Eles achavam que a arte era aquilo que os gregos faziam. A beleza, a suavidade, o ideal de perfeição. Então, aquilo era arte. Então, eles retomam novamente esse conceito, né? E aí eles valorizam o passado histórico, valorizam o que os renascentistas fizeram e o que os gregos fizeram, que um, né, foi complementando o outro. Influência da arte clássica, como eu já disse, oposição total ao barroco-rococó, porque se o barroco era para a igreja e o rococó era para a aristocracia, a arte greco-romana, a arte clássica, ela não tinha esse intuito nenhum, ela era bela, ela devia ser perfeita, não teria que ser para um ou para outro, né? Racionalismo, academicismo e idealismo. Tinha que ser uma arte racional, baseada em estudos, assim como os renascentistas queriam, né? Tudo tinha que ter um estudo, era ciência e a arte era uma coisa só, tá? Harmonia, beleza e estética. Um dos exemplos dessa obra, então,
quando acontece a Revolução Francesa, é o estilo neoclássico que está vigente. Então, a gente pode ver que bem nessa obra do Jacques David, que é a morte de Marat. Marat, então, ele foi um revolucionário francês, que junto com outros ali, ele até o professor Adnan, acho que pode me ajudar mais essa parte, né? Mas, enfim, ele confronta lá, né, a sociedade francesa da época, e eles criam, então, os ideais de liberdade, fraternidade e mais alguma coisa, que eu nunca sei o terceiro. Mas, enfim, então, é um neoclássico que tá vigendo ali naquele momento. Então, a gente pode ver nas obras, ó, como elas são muito parecidas com as pinturas do Renascimento. Justamente por isso, porque eles usam os mesmos ideais, as mesmas técnicas. O neoclássico no Brasil, ele chega também. Ele vem quando vem a missão artística francesa para o Brasil. Eu vou estar gravando uma videoaula para vocês com material extra, falando só da arte no Brasil. Então, eu vou explicar para vocês o neoclassicismo no Brasil e todas as outras vertentes que vêm depois, tá? Então, no Brasil, ele vem com essa missão artística francesa. Aí nós temos, não sei se vocês já viram aquele quadro, A Primeira Missa no Brasil, que ele é uma obra neoclássica, que foi os artistas que vieram com essa missão de deixar o Brasil mais, digamos assim, artístico, né? Então, eles vêm para o Brasil a convite de Dom Pedro, e então eles fazem todo esse estudo para a arte, e eles vivem o quê? Eles vivem o neoclassicismo. Então, é isso que eles aplicam no Brasil também. O romantismo, então. Aqui, ó, de novo. Já não vale mais as regras da antiguidade clássica. É um tal de vai e vem, né? Que, então, ele vai, dura mais ou menos 30 anos. Então, ele rompe com as regras clássicas. Parece que é meio que uma puxação, assim, parece que um quer de um jeito e outro vem e diz, não, nós vamos fazer assim agora. A gente não pode transformar a arte só em ciência. A gente tem que valorizar a arte como individualismo, com sentimento. Então, é isso que o romantismo vem trazer de volta. A valorização da imaginação, do sentimentalismo e da individualidade do artista. Nós temos, pessoal, no romantismo, a literatura, a pintura, a música e a dança. O romantismo, pessoal, é muito forte no Brasil na literatura. Então, se vocês querem uma dica para ir bem no Enem, estudem a literatura romantista do Brasil. Ou no Brasil também a gente pode chamar de naturalismo. Certamente cai, sempre cai, tá? Essas obras, então, românticas, elas não têm... A gente tem a palavra romântica como algo assim que, o amor, um final feliz. Na verdade, o romantismo é totalmente ao contrário. Ele quer a emoção, o drama. Quem nunca sofreu por amor? É esse sofrimento que eles acham sublime, é essa emoção do ser humano. Então, eles sempre têm cores fortes, e as cores têm que demonstrar a emoção do momento. A obra aqui do lado, ó, de Francisco de Goya, Os Fuzilamentos, de 3 de maio de 1808. Olha essa obra aí. Ela carrega ali, ó, um ar de sofrimento. A gente vê as pessoas ali, ó, a gente vê até a fumaça, né, no céu ali. É para dar um ar mesmo fúnebre, de medo, de angústia, sabe? Então, é isso que é o romantismo. É expor esse drama humano, não só no amor, em qualquer outra parte da existência, tá? Individualidade do artista, razão versus emoção. Se os neoclassicistas queriam e insistiam na razão, os romantistas, eles queriam a emoção. Eles queriam pintar a emoção do momento, o que as pessoas estavam sentindo. Romantizar é dramatizar alguma coisa, tá? A gente vê muito no Facebook, às vezes, algumas postagens que dizem assim, não romantizem isso, não romantizem aquilo. Quer dizer, que é para não achar beleza em certos aspectos. Então, porque o romantismo é isso, ele acha bonito o sofrimento humano, ele quer exaltar o sofrimento humano. Essa é a função do romantismo, tá? Temas nacionalistas, populares e mitológicos. Então, ele vai, o que vai ser registrado nas pinturas? O que está acontecendo na nação ali,
Então, se tu vendo ali, ó, provavelmente essas pessoas que estavam sendo fuziladas eram alguém contra ali o governo vigente. Então, eles foram mortos. Então, sempre traz essa questão do nacionalismo. Temas populares, as pessoas são registradas, as pessoas comuns são registradas na obra. A vida simples, a vida dura, o drama, né, da vida. E temas mitológicos, como crenças, tem muitas obras de Goya, então, que ele representa demônios, caveiras, ele traz toda essa obscuridade, né, da mitologia humana, da crença humana, tudo que é ruim, então ele põe para fora. Então o romantismo é isso, então não dá para confundir o termo romântico para a gente pensar, é algo, o amor que tem um final feliz, não, é muito pelo contrário, o romantismo ele quer expor as desgraças da vida humana. Depois do romantismo vem, então, o realismo. Aí nós vamos ver outra quebra total de direcionamento. Então, eles são totalmente contrários ao romantismo. O negócio deles é exibir a realidade de maneira objetiva e sem idealizações. O romantismo, ele queria, né, demonstrar a realidade, mas ele dramatizava, né, ele acentuava o drama. O realismo não. É o que é e acabou. O que está acontecendo, então? Está acontecendo um crescimento industrial muito forte, que é o início da idade contemporânea, e o homem tem a sensação de que finalmente ele domina a natureza. Então ele não tem que ficar mais expondo os seus sentimentos, expondo sua vulnerabilidade. Não, ele tem que dominar, e isso vai aparecer na arte também. O que vocês podem perceber e vocês têm que levar para a vida de vocês é que a arte, ela acompanha a realidade humana. Eu não entendo a arte contemporânea. Você entende a sociedade contemporânea? Você entende o que você está vivendo agora? Não, é difícil. Então você não vai entender a arte. Porque a arte exprime exatamente o que aquela civilização, o que aquele grupo de pessoas está vivendo naquele momento. Então, se tem um controle sobre a ciência, sobre certos fatos, você vai ter que ter um controle sobre a arte também. Então, a arte tem que ser objetiva e realista, rejeitando todo tipo de subjetividade e ilusão. Esquece mitologia, esquece tudo. Esquece pensamento íntimo, isso é do homem fraco, né? Rejeição a temas metafísicos, como mitologia e religiosidade. O que é metafísica? É aquilo que está além da física, aquilo que está além da explicação da ciência. Quantas coisas hoje nós temos que está além da explicação da ciência? Isso não era mais representado em pintura. A pintura tinha que expor exatamente com realismo. A realidade era crua, as coisas eram como elas são. A realidade imediata e não imaginada. Você não imaginaria, como vai ser. Não. Vai pintar, você é do realismo, você vai pintar exatamente o que está acontecendo agora. Você vai pintar a desigualdade das sociedades, mas sem expor o teu sentimento. Mas eu tenho dó. Não importa, você não vai expor teus sentimentos na obra. Você vai simplesmente pintar o que você está vendo. E aí nós temos a obra aqui do Gustave Courbet, Moças Peneirando Trigo. Então a gente consegue ver bem. Sim, é uma obra até que a gente olha, assim, a gente não tem muito prazer em olhar, porque ela é tão sem sentimento, né? Parece tão, assim, simples. Eles estão fazendo aquilo que eles estão fazendo. Totalmente diferente dessa obra aqui de Goya, né? Que a gente olha e a gente sente até um drama em ver a obra. E a gente, às vezes, até pensa em sentir como seria estar na pele de um desses ali, não é? E aqui não. Aqui a gente simplesmente olha e... é uma moça peneirando trigo. Certo, pessoal? Prof, deixa eu ver só se eu entendi. Então essa seria a arte moderna, né? Porque tu falou que é o contrário da nossa... Essa aqui não é arte moderna. Isso aqui o início da arte na idade contemporânea. A arte moderna vai vir depois. Por isso que eu digo, a arte moderna, ela fica na idade contemporânea,
Porém, ela vem bem depois. Então, por isso que a gente não pode confundir idade moderna no período histórico com arte moderna. Mas essa seria a arte contemporânea, então, que nós estamos vendo? Não. Viu como é que é confuso? É porque assim, ó, arte contemporânea é o que nós estamos fazendo hoje, agora. A arte que está acontecendo nesse exato momento. O que acontece? Eu até acho que tinha que ser mudada a história, porque assim, a idade contemporânea é a idade que nós vivemos hoje, né? Mas ela começou lá em 1789. Faz tempo que nós estamos na idade contemporânea, né? Então, o início da idade contemporânea, a gente tem esses 4 períodos de arte. O clássico, romântico, realismo e arte nouveau, que a gente vai ver agora. Tá? Depois disso, a gente vai ter a arte moderna. E depois da arte moderna, nós vamos chegar na arte contemporânea que nós estamos vivendo hoje. Não, só queria saber mesmo se tinha um nome essa arte desses 4. É a arte, é o início, tem um nome, é isso aí, ó. Neoclássico, realismo, romantismo e arte nouveau. É esses nomes. Tipo, contemporânea, moderna, eu queria saber se tinha um nome mesmo, assim. Aqui na verdade eu deveria ter colocado assim, ó, a arte no início da idade contemporânea. Para ficar mais entendido para vocês, tá? Mas então, assim, ó, não vamos confundir. Então, a idade contemporânea, a gente começou lá em 1700 e nós estamos vendo até hoje, né? Porém, a arte contemporânea é o que a gente vive hoje, está fazendo hoje, e o que veio antes foi a arte moderna. E antes da arte moderna veio o neoclássico, o romantismo, o realismo e a arte nouveau. Oi. Profe, essa discussão é muito interessante, e até, como o Marcos falou, gera, às vezes, muita dúvida. Porque, assim, a história, eu também concordo como professor de história, né, que os tempos históricos, eles são muito mais longos do que um tempo artístico. A arte, ela sofre bastante, ela modifica muito mais rápido do que a própria história propriamente escrita, né, propriamente dita. Então, a história e a arte, elas são disciplinas e áreas de conhecimento muito próximas, mas nesse período, nessa periodização histórica e artística, ele sofre muita diferença. Uhum. E os nomes, aí é importante vocês, até de certa forma, não digo decorar, né, mas saber que são momentos diferentes, tá? São conceitos e momentos diferentes. Isso. Entender que a idade moderna é lá onde tem a arte renascentista. E a idade contemporânea é todos esses processos artísticos que nós vemos agora. Vem, então, a arte nouveau, o realismo, e a arte moderna, ela vem depois disso. Então, a arte moderna, ela começa no meio da idade contemporânea. Olha que confusão, né? Falando disso, será que vai levar muito tempo para levar um novo nome? Olha, na arte, nós já falamos em pós-moderno e pós-contemporâneo. E na história? Na história, não sei, que daí tem que ver com a dinâmica. Lembram, lá na primeira aula, pessoal, até falei um pouco bem rápido disso, talvez vocês não lembram, né? Talvez a gente até tenha passado por essa... enfim, nós já estamos vivendo outro momento da história, outro período da história. Mas a gente não percebe. Como eu falei, as pessoas que participaram da Revolução Francesa, eles não sabiam que estavam fazendo parte de um novo momento histórico, do novo período histórico. Então, isso vai levar, de certa forma, um tempo para nós percebermos. E levar outro nome. Através de estudos, né? Para levar outro nome. Como eu falei na primeira aula, eu acredito que a gente já passou desse momento. A idade contemporânea e tudo que passou na idade contemporânea é muito diferente do que a gente está vivendo agora e nos últimos aí, 10, 20 anos, né? Principalmente pelas questões da informática, globalização e inteligência artificial. E acredito que o novo período da história nós já estamos vivendo, e daqui a um tempo vai ser denominado com algum... Em relação a isso que eu falei agora, né? Toda essa ou pós-moderno, ou pós-contemporâneo, ou a era parte disso, mas vai demorar ainda. Eu percebo, assim, uma nova forma de reflexão na vida em sociedade. Eu percebo isso.
Eu acho que é uma tendência bem forte. Embora queiram nos manter ainda naquele processo assim, ó, de cavalo cego, eu acredito que as pessoas estão tendo uma nova visão de sociedade, de natureza, de viver melhor com o próximo. Vamos esperar para ver se isso vai se concretizar futuramente, né? E na aula de história vai ter mais discussões sobre isso, tá, pessoal? Vamos falar muito sobre isso. Então, mais um complemento, pessoal. Aonde que começa, então, essa disparidade entre tempo histórico e tempo artístico? Porque vocês podem ver, nós estudamos, né? A arte pré-história e o tempo da história é pré-história. A arte na Idade Antiga, que vem Grécia, Roma, Egito, a história também chama de Idade Antiga, né? Aí nós viemos para a arte medieval, que é a Idade Média. Até aí, a arte e a história estão andando no mesmo caminho. Quando chega o Renascimento, é que tem uma quebra de nomenclatura. Porque daí, quando chega o Renascimento, a gente tem a Idade Moderna, em tempo histórico, e a arte renascentista. E aí é que quebra, tá? É aí que dá uma diferença entre nomes. E como o professor Dinão falou, por exemplo, os artistas aqui do neoclassicismo, e talvez eles não tenham se dado esse nome. Foi alguém depois que deu o nome para o que tinha aconteceu antes. Então, é como o professor Dinão falou, nós vamos ter um nome para o nosso tempo muito tempo para frente. Alguém vai estudar o nosso tempo e vai denominar tal tempo para nossa existência. Prof, poderia repetir quando que foi, tipo, quebrado no renascentismo, mas que era? Era idade moderna e arte renascentista. Até a Idade Média era arte medieval. Podem ver que leva a mesma nomenclatura, né? Quebra esse caminhar paralelo quando a Idade Moderna e a arte renascentista. Ok? Pode continuar. Beleza. Então, nós estamos aqui no último, né? Antes da arte moderna. Ó, processos artísticos de transição para a arte moderna. A arte nouveau. A arte nouveau, então, ela meio que dá o primeiro passo para as grandes conquistas da arte moderna. Ela representou o contexto social da época, o aumento da produção na indústria e da classe burguesa. Então, está todo vapor a Revolução Industrial, a indústria está produzindo, a matéria, os produtos industrializados estão crescendo, e os artistas aproveitam dessa up para mudar totalmente a arte. Agora sim tem uma mudança bem expressiva. Eu digo sempre assim, que se teve um marco da Idade Média, que a arte mudou, foi na arte nouveau. Tanto é que a arte nouveau significa arte nova. Por quê? Porque eles saem totalmente da pinturinha com tinta, um discutia que tinha que pôr drama, outro dizia que tinha que ser realista, outro dizia que tinha que ser lá nos ideais clássicos romanos, mas eles continuavam, né? Sempre com os mesmos materiais, sempre com a mesma forma de expressão artística. Aqui não. Aqui eles começam a usar materiais diferentes. Eles começam a explorar a arte com outras materialidades. Então, eles começam a usar o vidro, a madeira, ferro e cimento como materialidade para se fazer arte. Ninguém nunca tinha usado isso até então. Quer dizer, o vidro nos vitrais, sim, mas não da maneira que eles usaram, unicamente como arte, sem formar desenho ou nada nesse sentido. A presença marcante de elementos orgânicos, flores, plantas, folhagens, linhas e formas mais arredondadas, o movimento e elegância. Então, eles param, eles não querem mais representar, que na arte nouveau eles não têm o intuito de representar cenas do cotidiano. Eles se inspiram em formas orgânicas, nas folhas, nas flores, e eles usam essas linhas
que são a maioria das linhas retorcidas, linhas curvas, para fazer os detalhes, e isso acaba dando muita elegância. E nós temos aqui na arquitetura o Gaudí. Ele é muito famoso, tá? Ele é espanhol, e vocês podem observar aqui, ó, o teto da igreja ali. Então, eles começam a usar um monte de materiais misturados. Eles usam ferro, eles usam vidro, eles fazem um mosaico com outros materiais, meio que se fosse, assim, uma sucata, né? Mas eles têm, a finalidade deles é buscar algo original, algo novo, algo que ninguém nunca tenha feito até antes. E eles conseguem. Na pintura... O mosaico tu viu nessa era, então? Mosaico não, lembra que o mosaico vem lá do bizantino? Aí eles faziam um mosaico com pedra, só com pedra. E aqui o Gaudí, ele usa ferro, ele usa pedra, ele usa vidro, ele mistura tudo. Tá vendo ali na pintura, ó, quanto quadradinho de tudo quanto é cor ali? Não forma um desenho. São formas orgânicas. A gente não consegue definir exatamente o que é. Entendeu? Na pintura, Gustavo Klimt. Essa obra aqui, O Beijo, tá pintada num poste lá no centro da cidade. Não sei se vocês já viram. Acho que é lá perto da praça. Na esquina lá, da praça lá com a Pitol. Então, o Gustavo Klimt, ele é o grande nome da pintura da Arte Nouveau. Por quê? Porque ele usa exatamente essa referência orgânica. Então, ele faz o quê? Ele cria texturas novas, com linhas diferentes, que não formam desenho nenhum. E ele, na obra deles, ele usa muita colagem, e ele usa ouro. Ele usa folhas de ouro, então ele cola, então por isso tem esse tom dourado, ele usa essas cores extravagantes. É totalmente novo. Até agora nós não vimos nada igual a isso. Então, por isso, arte nova. É esse novo conceito artístico que surge. E por isso que a gente entende que a arte nouveau, ela foi o primeiro passo para a arte moderna, que revolucionou totalmente a arte. Alguma dúvida sobre a arte nouveau? Ou arte nova? Eu adoro essas obras do Gustavo Klimt. Chegamos na arte moderna. A arte moderna, ela acontece na idade contemporânea, no meio da idade contemporânea, né? Aí vem a arte moderna. Então, ela surge no final do século XIX, 1850, 1880. A arte moderna, ela é um grande marco para a história da arte, tá? Ela tá uma ruptura fantástica como não se viu nunca na história da arte. Por isso que ela é tão famosa. Por isso que a gente fala tanto em vanguardas modernas, em modernismo. Porque foi um boom, assim, ó, na arte. Por que aconteceu esse boom? Primeiramente, tive, então, uma revolução industrial. A sociedade estava extremamente modificada. Tinha assumido mesmo o capitalismo, as cidades cresciam cada vez mais, a ciência vinha avançando, as descobertas cada vez mais impressionantes. Acontece a invenção da máquina a vapor, então vem a velocidade moderna, o trem, né, a Maria Fumaça, a velocidade para você mudar de região para outra. Depois disso vem o avião, né? Ciência e novas tecnologias, então, estavam a mil. E quais eram essas novas tecnologias? A fotografia, o cinema e o estudo da mente. Nós vamos ver que cada uma dessas coisas aqui influenciou um período da arte moderna, uma das vanguardas artísticas, tá? Digamos que a fotografia, ela foi o marco, assim, ao final, para os artistas saírem do realismo e entrar em uma nova dimensão de pintura. Por quê? Porque ainda que alguns artistas quisessem fazer uma arte nova, como a arte nouveau, a maioria das artistas, a finalidade deles era fazer retrato de pessoas. Mantinham o academicismo, o realismo, porque
Afinal de contas, alguém muito importante sempre queria ter um retrato seu na sua casa ou de algum familiar, né? Então, os artistas, as pessoas ali, elas, embora algum grupo quisesse se distanciar e fazer algo novo, a maioria continuava na pintura realista e blá, 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 né? O que acontece com a fotografia? A fotografia é algo novo. É uma tecnologia nova. Imagina, você tirar um retrato de uma pessoa e ele ia aparecer ali na tua frente. Isso foi o up. Era muito mais interessante, muito mais novo, muito mais moderno e muito mais barato que você encomendar uma pintura de um artista. Então, a fotografia, ela assume, gente, essa finalidade que só o artista tinha até então, que era de retratar a realidade. Agora tinha uma máquina que fazia isso, a câmera fotográfica. O artista não tinha mais a finalidade de retratar a natureza. Aí até houve discussões na época, tem artigos que falam, poxa, então a arte acabou. Acabou a pintura. Para que a pintura não vai existir mais, tinha algumas pessoas que falavam, pois a fotografia assumiu esse lugar de retratar a realidade. Mas muitos se enganaram, né? E nós vamos agora ver o quê? Uma explosão de arte totalmente nova e totalmente diferente. Alguém queria fazer alguma pergunta? É, você mesmo, escutei um. É que eu não queria interromper a professora. Como assim o estudo da mente? Estudo da mente, nós vamos ver Sigmund Freud, no surrealismo. Lá mais para frente eu explico. Mas então, ó, cada uma desses itens aqui, ó, a Revolução Industrial, as máquinas a vapor, a fotografia, o estudo da mente, todos eles tiveram influência em alguns dos períodos de arte. E o estudo da mente influenciou o surrealismo. Como a fotografia influenciou o impressionismo, como a velocidade influenciou o futurismo. Então vamos aqui para o lado. Ó. Os artistas buscaram o rompimento das regras na busca de um novo estilo capaz de expressar a vida moderna. Eles não tinham mais a obrigação de ser retratistas, de retratar a realidade. Eles agora podiam sim buscar uma forma nova de se expressar. Declararam que o objeto da arte não era o da simples representação do visível. Eles rompem totalmente com a arte acadêmica, com a arte que era ensinada até agora. Então, nós temos aqui, ó, os principais movimentos de vanguarda da arte moderna. O que nós temos que ter em mente aqui? Que não precisou acabar o futurismo para começar o cubismo. Não precisou acabar o cubismo para começar o dadaísmo. Tem muitos artistas, inclusive, nós vamos ver, que eles fazem parte de 3, 4 movimentos. Porque tudo muda muito rápido, assim como a sociedade moderna. Então, eles começam com uma ideia, se ajuntam em 3, 4, logo alguém surge outra ideia, se ajunta com mais 3, 4, e aí eles começam a formar as vanguardas. O que é vanguardas? Vanguarda significa algo novo, algo à frente do que se está vivendo. Por isso que a gente chama vanguarda, porque o quê? Esses artistas, eles estavam à frente do seu tempo, eles estavam colocando, digamos assim, ó, delimitando perspectivas. Eles estavam criando algo novo que ia ser visto, ia ser questionado, mas depois ia ser aceito. E nós vamos ver que a maioria desses movimentos aqui, ó, impressionismo, pós-impressionismo, neo-impressionismo, impressionismo, fauvismo, futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, abstracionismo, todos ismo, que tu imaginar tá aqui, né? Todos eles foram muito contestados em sua época. E até nós vamos fazer uma reflexão depois com isso para a arte contemporânea. Então aí, ó, tá listado as principais vanguardas da arte moderna. Então, o que todas essas vanguardas tinham em comum? Elas queriam romper totalmente com o que havia sido feito de arte até o momento. Elas não queriam mais ser retratistas. Então, elas buscam novas maneiras de expressar o que elas estavam sentindo.
o que as pessoas, o que os artistas estavam sentindo. Primeiro deles. Denise, só um minutinho. Fala. Ali que você falou, todos os movimentos ali, vocês viram que termina com ismo, né? Essa pequena palavrinha ismo, ela tem a ver com um conjunto de ideias, tá? Não é uma ideia só, não é um movimento só, é um conjunto de ideias, de movimentos e opiniões. E isso vai para a política também, em história, a gente vai ver, né? Capitalismo, socialismo, comunismo, tudo é ismo, né? Então, essa isso. palavrinha ismo, ela nos traz, né, uma ideia de que é um movimento mais amplo do que os outros, né? E é um conceito que a gente usa até hoje, né? Nos últimos anos, aí, a gente usa muito esse conceito. O ismo. Então é importante também entender essa pequena parte, né, da palavra, que é o ismo, né? O que significa exatamente ismo, Dinan, então? É um conceito meio complexo, mas é assim, é um conjunto de ideias, de opiniões, e que vão até refletir nas políticas, né? Em tudo. É isso aí. Então, ó, o que é o impressionismo? É as ideias sobre a impressão. O que é o cubismo? É as ideias sobre o cubo, fazendo uma referência à geometrização das formas. Mas vamos lá, vamos focar aqui no impressionismo agora. Então, ó, essa vertente, ela teve um papel muito importante, porque digamos assim, a arte Nouveau deu o primeiro passo e o impressionismo bateu o martelo. A arte vai ser assim, vai ser diferente daqui em diante. Então, lá por 1850, na França, então alguns artistas, eles começam a, justamente com esse pensamento, com essa ideia que eu passei antes para vocês, de que a arte retratista, ela não precisava mais existir, porque afinal de contas a máquina fotográfica fazia isso, eles começam a pensar em novas maneiras de pintar. Então, vem aí o impressionismo. Claude Monet, que foi um grande artista impressionista, ele não imaginou que ele fosse o precursor do impressionismo, porque senão veio depois, lembra que o professor Adinão falou? Então, assim, ó, essa vertente, então, ela surge ali no século XX, 1900, tá? E ela é o que dá o início a todas as outras vanguardas. O que veio primeiro? Qual é o primeiro movimento da arte moderna? Impressionismo. O que os artistas, então, impressionistas fizeram de tão diferente? Eles saem do ateliê. Eles não pintam mais dentro de um ateliê. Eles não pegam a tela, se fecham no quarto e ficam imaginando como seria aquela paisagem assim, assim. Não. Eles querem pintar ao ar livre exatamente o que eles estão vendo. Exatamente naquele momento. Por isso que é impressão. Eles querem ter a impressão daquele momento. Ah, mas digamos que se eu for pintar agora às 9 da manhã e às 5 da tarde, o ambiente vai estar igual. Não. Vocês podem fazer essa observação de 10 minutos em 10 minutos. Vocês podem olhar para a mesma paisagem cada 10 minutos e vocês vão ver que as cores dela mudam totalmente. E era isso que os impressionistas queriam. Eles queriam registrar a impressão da luz naquele exato momento. Então, eles não podiam ficar demorando para pintar, e lambuzando, e misturando cor. Porque o sol ia se mover um pouquinho e as cores iam mudar totalmente. Então, por isso que eles faziam as pinceladas rápidas, eles faziam as sombras coloridas, porque eles não viam a cor preta na natureza, eles não viam a sombra como cor preta, eles viam a sombra com o verde escuro, com o roxo escuro, com o marrom, eles não viam a sombra como preta. Então, eles fazem sempre as sombras coloridas. E o grande artista, então, que deu esse up, que deu o início ao impressionismo, foi o Claude Monet. Ele, com a obra Impressão, Nascer do Sol, ele abre careiro para tudo o resto, tá? Então, ó, os artistas acabaram com as regras de composição do ateliê. Não se pintava mais em ateliê.
a elaboração de uma pintura que representava a impressão visual momentânea e flagrante. Era aquele exato momento, sobre aquela luz que eles queriam pintar, captar aquele momento. Captaram as impressões de luz, cor e forma, diluindo os contornos e abolindo os tons sombrios. Não tem mais preto, não tem mais cinza. Tudo é colorido, tudo tem uma cor. Aplicaram o conceito de mistura ótica das cores, desenvolveram o gosto pelos tons claros e aversão ao preto. Trabalhavam com contraste de cores e acabaram com o delineamento das formas. As figuras não tinham mais contorno. Quem faz o contorno das formas são os nossos olhos. E eles deixavam as marcas expressas, as marcas do pincel na tela. Então, aqui, ó. Olha a obra aqui. Essa obra, então, é a primeira, digamos, a primeira obra impressionista. Olhem bem. Monet não se preocupou em contornar as formas. A gente não consegue identificar exatamente onde está a linha do horizonte que separa o mar, a terra do céu. Mas a gente consegue ver uma beleza nela estonteante. A gente não sabe se a fumaça, se é fumaça de algo, de alguma indústria, se a fumaça é no amanhecer, quando a água vai, o sol vai amanhecendo e a água vai esfumaçando, assim, subindo. A gente observa, ó, que ele não usa preto. Aquele barquinho ali, ó, é um verde escuro. A luminosidade, ele não dá com branco, ele dá com amarelo. Ele faz a luz com amarelo, aquele sol laranja lá nascendo. E eu coloquei para vocês aqui uma crítica do lado, justamente para a gente fazer uma reflexão sobre a arte contemporânea. Então, quando o Monet expõe essa obra, tem um crítico lá da cidade, o nome da obra que Monet deu, então, é Impressão Nascer do Sol. O crítico, então, vai lá e vê a exposição. Imagina, eles estavam acostumados com as obras perfeitinhas, lisinhas, não algo lambuzado assim, né? Então, ele escreve no jornal dele no outro dia assim: eu nem sabia. Pensava eu justamente se estou impressionado. É porque há lá uma impressão. E que liberdade, que suavidade de pincel em papel de parede é mais bem elaborado que essa cena marinha. Então, ó, ele faz assim um deboche total à obra, dizendo que um papel de parede é mais bonito do que a pintura. Por que, gente, isso? Porque esse tipo de arte rompe totalmente com o que as pessoas estavam acostumadas. E nós temos que fazer essa reflexão muito com a arte contemporânea. Nós temos muita crítica. Isso não é arte. Isso é arte. Quem somos nós para dizer se é arte ou não é arte? Muitas vezes nós podemos estar sendo esse cara aqui. Esse cara que está conhecido hoje, né? Não coloquei o nome dele ali. Mas a gente lê o que ele escreve e pensa: mas que cara burro, como é que ele não entendeu? A gente pode estar passando por um momento fenomenal na arte e não está entendendo o que está acontecendo, tá? Então, é essa reflexão que eu quero deixar para vocês. Nós podemos ter nossas opiniões, mas antes da gente fazer uma crítica a qualquer forma de arte, nós temos que entender qual é a finalidade dela, qual é o contexto histórico que ela está inserida, ok? Então, impressionismo é isso, tá, pessoal? É a valorização da luz natural, a impressão daquele exato momento do dia, cores luminosas, não tem preto e não tem contorno nas formas. Eu não vou fazer o contorno primeiro bonitinho para depois pintar dentro. Eu vou pincelar rápido e quem vai fazer o contorno vai ser o meu olho. Temos uma questão aqui, ó. Então, nós temos do ladinho ali, ó, Mulher com Sombrinha. Essa obra colorida, ela tá preto e branco aí, mas ela é maravilhosa. Se vocês quiserem ver, eu acho ela incrível. Porque o vestido dela, a gente olha, a gente vê branco. Mas o que menos tem no vestido dela é cor branca. Tem todas as outras cores, mas o nosso olho,
ao olhar a roupa dela, transforma o vestido em branco. Em busca de maior naturalismo em suas obras e fundamentando-se em novo conceito estético, Monet, Degas, Renoir e outros artistas passaram a explorar novas formas de composição artística, que resultaram no estilo denominado impressionismo. Observadores atentos à natureza, estes artistas passaram a retratar em suas obras as cores que idealizavam de acordo com o reflexo da luz solar nos objetos. Deixar de lado. Usar mais a cor preta. Acabei de falar que eles não queriam saber do preto. Então, nem vou ler terminar isso daí, porque é ferrado. Retratar paisagem em diferentes horas do dia, recriando em suas telas as imagens por eles idealizados. Usar pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes na paleta. Lembra que eu disse para vocês? Eles não tinham tempo para ficar fazendo um verde mais claro. Eles passavam verde escuro e jogavam amarelo por cima. Automaticamente o nosso olho ia deixar aquele verde mais claro. E usar as sombras em tons de cinza e preto. Nem vou continuar lendo, porque se tem cinza e preto, tá errado. A resposta, aqui nós temos 3 que a gente pode dizer que pode ser, porque aqui, ó, a primeira, retratar em suas obras as cores que idealizavam de acordo com o reflexo. Primeiro que eles não idealizavam nada. Eles não idealizavam como vai ser tal hora do dia. Eles simplesmente expressavam aquilo que eles estavam vendo. Então, a palavra idealizar, no contexto impressionista, está totalmente errado. Olha como o Enem, muitas vezes, ele faz pegadinha. Porque se a gente ler o final aqui, a gente vai dizer que sim, ó, o reflexo da luz solar sobre os objetos. Sim, eles queriam, mas eles não queriam idealizar isso. Eles queriam apenas expressar o que eles estavam vendo. Imprimir na tela o que eles estavam vendo. Por isso, impressionismo. E a D aqui, ó, a D aqui tá certa. Por que a C tá errada? Porque, de novo, vem aqui no final, idealizada. Retratar paisagem em diferentes horas do dia. Sim, era isso que eles queriam. Eu falei para vocês, façam um exercício amanhã. Olhem uma árvore às 10, às 11, ao meio-dia, para vocês verem como ela mudou de cor. Olhem num dia chuvoso. Olhem no amanhecer, olhem no anoitecer. Olhem no inverno, olhem no verão. Mas eles não idealizavam isso. Não era nada idealizado, não era nada pensado antes. Era chegar lá, na hora, observar a luz e pintar o mais rápido possível antes que a paisagem mudasse. Então a resposta certa aí é a D. Eu olhei a imagem no Google, mesmo que não tem em branco. Tem alguma coisa, mas muito pouco. Observa bem, você vai ver azul, você vai ver verde. Eu mandei o link ali no chat para quem quiser ver. É muito bonita, né? É linda essa obra. Aí, depois do impressionismo, então, vem os pós-impressionistas. Depois do impressionismo. Aí eles já começam a mudar de novo. Porque o ser humano, ele tem necessidade de expressar o que ele sente. Ele não consegue, por mais que ele tente, que nós já vimos, ele tentar fazer uma arte extremamente racionalista, pautada na ciência, vai chegar um momento que ele vai usar a arte para se expressar. O ser humano na pré-história usou a arte para se expressar. O ser humano não foge disso. Então, os pós-impressionistas, eles, de novo, eles usam as mesmas pinceladas rápidas, as mesmas impressões de cores, mas eles não querem mais simplesmente retratar aquela hora do dia. Eles querem colocar sentimento no que eles fazem. Então, valorizaram a expressão do lado subjetivo humano, emocional e sentimental. Dessa forma, o novo espírito que surgia se distanciava do impressionismo, na medida em que não buscava somente os elementos técnicos da luz natural, mas sim eles queriam colocar a realidade, o sentimento e a emoção nas obras dele. Aqui do lado nós temos os jogadores de carta, de Paul Gauguin.
não, de Cézanne, tá? E lembra que eu falei para vocês que um artista, ele estava no movimento, aí ele ia para outro, e esses movimentos, eles aconteciam simultaneamente? Era tudo muito rápido, não precisava acabar um para começar outro. O Cézanne é a maior prova disso, porque ele está em quase todos os movimentos artísticos. Ele faz uma coisa, daqui a pouco ele vê que tem outro pensando assim, ele vai para aquilo lá também. E um dos pós-impressionistas mais famosos é o Van Gogh. Van Gogh também é considerado impressionista, pós-impressionista e expressionista. Mas tem esse consenso que ele mais pertence ao pós-impressionismo, porque ele usa dos artifícios do impressionismo. Pinceladas rápidas, tela com textura a tinta grossa, mas ele não está nem um pouco interessado em retratar a realidade. Ele coloca totalmente a emoção dele no que ele pinta. Tanto é que no período em que ele vive, ele é assim, ó, arruinado, né? Ninguém acredita na sua arte. Então, ele vende apenas uma obra na vida dele. Ele sofre de transtornos, assim, psicológicos. E, inclusive, ele se suicida. Mas ele deixa nas obras dele, além daquela pintura impressionista, ele deixa o pós-impressionismo, porque ele coloca toda a emoção, toda a dor dele na obra. E o neo-impressionismo, então? Neo é novo. Então, ó, impressionismo, pós-impressionismo. Impressionismo, unicamente, era fundamental para eles entender o reflexo da luz solar naquele exato momento. Eles tinham que pintar a impressão daquela hora. Pós-impressionismo usavam as pinceladas impressionistas, mas colocavam o sentimento. E o neo-impressionismo, então? Aí, de novo, ó, rompe totalmente o que vinha antes. Porque a gente muitas vezes pensa que o pontilhismo... o pontilhismo é um período de arte, uma vanguarda. Gente, o pontilhismo é uma técnica. Uma técnica que foi inventada no período neo-impressionista. Essa obra ali, ó, Uma Tarde no Domingo na Ilha da Grande Jatte. Georges Seurat foi o inventor do pontilhismo. E o pontilhismo, gente, ele está mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Eu já vou explicar por quê. Ó, o pontilhismo fazia o uso de uma técnica extrema, meticulosa, sistemática e científica. De novo, não tem nada de emoção, não tem nada de luz solar, não tem nada de impressão do dia. É só ciência aqui. Por quê? Porque eles fazem uso da lei das cores complementares. Vocês estão vendo aí, ó, na obra, que a árvore é verde, né? Porém, aí nessa árvore não tem a cor verde. Tem pontinhos azuis e amarelos, que o nosso olho transforma em verde. Então, é isso que ele faz. Ele não contorna as figuras também. É tudo pontinho, um do lado do outro. Quem faz o contorno das figuras é o nosso olho. Diferente dos impressionistas, os pontilhistas estavam preocupados com o rigor da técnica e da ciência, e não com a impressão natural e momentânea da luz. O que eles queriam? Era provar que arte também era ciência. Então, eles se apoderam da teoria das cores complementares e colocam tudo que eles sabem sobre a cor-luz, sobre a óptica do olho humano na tela. Quem forma a imagem é o nosso olho, porém essa obra é composta por milhares de pontos. E quanto mais pontos, mais perfeita a obra fica. Quanto menos pontos, menos nítida ela se torna. E por que eu disse que ela está presente na nossa vida? Porque a gente vai buscar uma câmera, somente mais antigamente, tem quantos pixels? Pixel é ponto em inglês. Quanto mais pontos a minha câmera tiver, melhor fica a minha imagem. É daí que vem o pixel, gente, nada mais é do que o pontilhismo, só que é tecnológico. Então, até eu coloquei aqui para vocês uma observação, ó. A semelhança entre o pontilhismo de Seurat e a pixel art é uma arte contemporânea. A pixel art traduz com a tecnologia o que Seurat traduzia com o pincel. São duas manifestações artísticas semelhantes em sua forma, de justapor pontos com objetivos de criar imagem. Enquanto Seurat, com o neoimpressionismo,
fazia pontinho por pontinho até formar uma imagem que, observada, de quem observasse a obra com o olho, conseguisse formar uma imagem, os artistas da pixel art fazem isso com tecnologia. Então, eles vão colocando milhares de pontos sobre uma tela e a gente enxerga uma imagem. Então, é isso que a gente vê na câmera do nosso celular, na câmera fotográfica. Quanto mais pixel tiver, mais nítida será a nossa imagem. Porque quanto mais pontos tiver, mais nítido fica. Certo? Pessoal, nós vamos dar uma apurada, porque senão não vai dar tempo. Alguma dúvida até aqui? Vamos lá. Expressionismo. Pode ver que tudo meio parecido, ó. Impressionismo, expressionismo. O impressionismo, a gente viu que tem o pós e o neo. O expressionismo, o nome já diz, é expressar tudo o que você sente. Mas não é expressar coisa boa. É expressar, geralmente, o sofrimento humano. Então, o expressionismo foi o primeiro a focar totalmente no sentimento humano. A valorização do emocional. Revelar a angústia da existência do indivíduo alienado, fruto da sociedade moderna industrializada. Parece que a gente está até falando hoje, né? Ó, refletir a angústia existencialista do indivíduo alienado, fruto da sociedade moderna industrializada. Quem que nunca se pegou pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? O que vai ser do mundo? Meu Deus, o que vão fazer, né? Será que vai dar certo isso? A mesma coisa, o artista ali, o Edvard Munch, se perguntou. Ele sofria também de distúrbios psicológicos, depressão, e ele coloca tudo isso na obra dele. Então, a gente vê intensidade cromática, diferença de cores gritantes, ó. Ele sai ali dos tonalidades de preto, daí ele vai pro azul, daí ele vai pro amarelo no mar, ali no lago, e aí ele vai pro laranja do céu. É totalmente cores opostas. Valorização no universo psicológico, sobretudo de sentimentos densos como angústia e solidão. Técnica bruta e violenta. Sim, se os pintores impressionistas pintavam rápido, aqui era mais violento ainda. Mas não era rápido na intenção de não perder o foco. Era rápido com uma forma de você estar jogando na tela a sua angústia, a sua raiva. Então, a gente vai ver pinceladas grossas, riscos violentos, tá? E a valorização de temas sombrios e trágicos. Essa obra é muito interessante porque quando o Edvard Munch, essa ponte fica na cidade onde ele morava. E ele descreve depois em seu diário que ele se pintou exatamente como ele estava vendo aquela paisagem naquele momento. Porque para ele, por mais que as pessoas estivessem na ponta admirando o pôr do sol, para ele aquilo era um terror, porque ele estava sem sentido para a vida dele. Então ele dá um grito, dizendo, alguém me ajuda, né? Então isso é o expressionismo, é você expressar o que você está sentindo. Fauvismo. As feras, também outro nome pejorativo. Como o impressionismo, o fauvismo também. Por quê? Porque quando os artistas fauvistas, principalmente o Henri Matisse, expõem essa obra aqui, a dança, ele expõe lá no Salão de Arte na França, e ele coloca essa obra do lado de uma obra clássica do Renascimento. A pessoa que vai lá ver a obra, então ele olha para aqui e ele fala, um Michelangelo está no meio de feras. No sentido para debochar mesmo da arte, dizendo assim, uma arte clássica tão glamurosa está no meio de selvageria, né? Por quê? Porque os fauvistas, eles estavam... Então, eles levam essa crítica tão a séria que eles tornam o nome dele, os nomes do movimento dele, fauvismo. Então, por isso que, olha o que o Adnan falou antes. Não foram os artistas que deram esse nome. Foram os que vieram depois, que não estavam entendendo nada e que deram o nome. Isso talvez muito pode acontecer com a gente também, tá? Nós podemos estar vivendo um momento agora que daqui para frente vai ter um nome que também pode ser dado de forma pejorativa. O que era o ideal fauvista? Cor pura, sem misturas, de modo a delimitar volume, relevo e perspectiva às obras.
A única interesse dos fauvistas era a cor. Eles queriam era usar cores puras. O azul, o amarelo, o vermelho, laranja, violeta, cores primárias e secundárias. Nada mais. Não queriam ficar inventando cor, observando a natureza. Eles queriam usar as cores puras, e as cores é que deviam dar movimento, deviam dar perspectiva. E eu coloquei essa obra aqui embaixo, ó, que eu acho muito linda essa obra, porque ó, a toalha da mesa é a mesma, tem a mesma forma, a mesma cor e os mesmos detalhes que a parede. A gente só consegue ver a perspectiva ali, ó, que corta a mesa da parede por uma minimazinha linha escura e pela borda da janela. Senão tudo parece que está no mesmo plano. Então, eles queriam fazer justamente essa brincadeira com as cores. Queriam misturar, eles queriam colocar as cores puras e deixar o nosso olho interpretar, ver o que vai dar. Então, o fauvismo é cor. Cubismo. Deixa eu ver. Depois do cubismo nós vamos terminar, tá, pessoal? Cubismo, então, ó, lembra que eu falei para vocês que o Cezanne estava metido em tudo? Pois é. Quem que dá? Ali tem um erro de português, pois, né? Cezanne, pois. A obra cubismo, então, origina-se da obra de Cezanne. Então, Cezanne, ele começa lá no pós-impressionismo, aí ele vem pro fauvismo, aí ele pula. E aí ele começa o quê? Ele começa a dizer o seguinte, ó. A pintura deve tratar as formas da natureza como se fossem cones, esferas e cilindros. A pintura não pode desvincular-se da natureza, tampouco copiá-la, de fato transformá-la. Ou seja, ele não queria copiar a natureza. Ele queria apenas transformá-la. E como é que ele fazia isso? Com cones, esferas e cilindros. E aí o que aconteceu? Pablo Picasso conhece Cezanne, acha essa ideia magnífica e toma para si esse ideal. E aí ele forma, então, o cubismo, que tem muita influência das artes africanas, principalmente nos rostos, tá? A figura é das máscaras africanas, tá? Totalmente geométrico nas formas, renuncia à perspectiva, representa todos os objetos, os objetos com todos os ângulos, porém em um só plano. Gente, isso aqui tem embaixo de exercício mental. Imaginem vocês na frente de vocês uma maçã. E vocês têm uma folha ali do caderno de desenho, uma folha de ofício para vocês desenhar essa maçã, mas vocês têm que desenhar essa maçã de frente, de lado, de cima e de baixo. Mas tudo ali, no mesmo plano. Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que analisar muito, você vai ter que perceber. E é isso que os cubistas fazem. Eles querem representar os objetos só de um plano, só de frente, mas tentando colocar e encaixar todos os lados dele. Por isso que muitas das vezes as figuras são retorcidas, tá? Eu acho muito engraçado que no rosto cubista a gente tem sempre uma divisão assim triangular aqui no meio da face, né? E eu gosto muito de dar esse exemplo porque expressa exatamente o que os cubistas queriam. Eles queriam representar o rosto da pessoa de frente e de lado. Então, eles faziam o quê? Eles colocavam o rosto de frente, mas colocavam a linha de perfil, quebrava o rosto. Foi a maneira que eles acharam de representar o rosto de dois ângulos diferentes. Isso, gente, a gente pensa, mas cubismo é só desenhar tudo em forma geométrica. Não, gente. É difícil. Talvez seja a forma mais difícil de você fazer arte, é você tentar fazer um desenho cubista, porque é realmente um exercício mental muito forte. E a tela que dá início, então, é Les Demoiselles d'Avignon, As Damas de Avignon, do Pablo Picasso. Essa obra aqui, ela carrega muito simbologismo africano no rosto. Aqui a obra tá meio distante, mas se vocês pesquisarem, elas vão ver exatamente no rosto das mulheres indícios de máscaras africanas e esse recorte triangular no rosto para dizer que está de frente e de lado ao mesmo tempo. O cubismo ele é analítico e sintético, ou seja, o analítico ele tenta analisar todos os lados do objeto,
Por isso que ele fica assim, ó, esfacelado. A gente quase não reconhece o objeto. Mas, de fato, os cubistas eles não estavam nem um pouco interessados se as pessoas reconhecessem o que eles estavam tentando fazer. O que eles queriam mesmo era fazer esse exercício mental de transformar a arte em cubos, esferas e cilindros e tentar representar em 3 dimensões num único plano. Então, o cubismo analítico é isso, tá, pessoal? É a análise do objeto. Você desmembra ele para conseguir colocar ele na tela. E o cubismo sintético, então, são cores fortes. E aí começa um novo up na arte. Eles começam a usar colagem. Eles começam a colar objetos na obra. Eles começam, estão vendo aí tem o jornal, não sei o quê. Eles começam a usar matéria de jornal e muitas outras coisas em suas obras também. Então, esse é o cubismo sintético. Pessoal, eu vou para uma questão aqui do Enem e depois a gente finaliza. Muito bem. Vou ler para vocês, ó. Essa obra chama Guernica. Essa obra Picasso fez como uma forma de protesto. Picasso era espanhol, porém vivia na França, né? E essa cidade de Guernica, ela fica na Espanha. E lá, durante o início da arte moderna, aí, durante o início do cubismo, as sociedades modernas ali, elas estão fervendo. E nada mais é do que uma pré-Primeira Guerra Mundial, né? Então, tá tudo meio tenso. Tá tudo meio, né? Todo mundo querendo brigar. O que acontece? A Guernica é atacada por nazistas. Por que ela foi atacada? Porque eles queriam fazer um teste com algumas armas. Ou seja, eles queriam ver se funcionava. Então, eles escolheram Guernica com consentimento do imperador, do ditador Franco, que governava a Espanha, porque lá em Guernica tinha alguns inimigos dele, ele disse, podem ir lá e testar as armas. Então, quando o Pablo Picasso ele fica sabendo disso, ele fica totalmente arrasado, porque é uma cidade de 6.000 habitantes, 1.800 morrem e 600 ficam feridas em um único ataque. Vocês pensam a tragédia que foi. Então, ele, acompanhando essa tragédia pelos jornais e revistas, ele imagina que ele poderia fazer essa obra. E quando ele expõe essa obra Guernica, eu acho muito interessante essa história, porque, então, ele era um artista famoso, né? Ele expôs essa obra, colocou o nome de Guernica, e representando, então, esse massacre, e um nazista que estava acompanhando essa exposição chega para Picasso e pergunta, foi você que fez essa obra? E Picasso responde para ele, não, foram vocês. Então, né? Se o cara entendeu, não sei, mas que foi uma bela de uma tapada na cara foi, né? O pintor espanhol Pablo Picasso... O que ele falou? Eu não entendi. Ele fala, o nazista pergunta para Picasso, foi você que fez essa obra? Picasso responde, não, foram vocês. Entendeu? Ah, tá. Muito bem, ó. A obra feita para entregar no Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris percorreu toda a Europa, chegando aos Estados Unidos e instalando-se no MoMA, que é o Museu de Arte Moderna, onde sairia em 1981. Esta obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo... Por que eu escolhi essa obra? Gente, vocês têm que ter noção que no Enem, posso estar mordendo minha língua, mas não vai cair nenhuma pergunta dizendo sobre tal artista ou sobre tal obra. Geralmente, vai ser o contexto do movimento artístico. Aqui, essa pergunta não está perguntando sobre o Pablo Picasso e nem especificamente sobre essa obra. Ele está dando um exemplo. Ele quer saber exatamente o que a obra, o que a gente consegue ver com a obra e em que movimento ela está inserida. Então, ó, painel ideográfico monocromático que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. B. Horror da guerra de forma fotográfica, com uso de perspectiva clássica. Lembram, perspectiva não interessava mais aos cubistas. Eles não queriam manter primeiro plano e segundo plano, era tudo misturado. Então, essa está errada. Uso das formas geométricas no mesmo plano, sem emoção e expressão.
Gente, nessa obra a gente vê o ápice da emoção. A gente vê ali um cavalo gritando, uma mulher em chamas gritando, uma mulher com um bebê nos braços, então tem emoção. Errada. Esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana. Muito pelo contrário, Paulo Picasso não quis, com essa obra, minimizar a dor, ele quis foi mostrar, escancarar. O uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente, de forma fotográfica, livre de sentimentalismo. Também, livre de sentimentalismo? Não. Paulo Picasso resolveu fazer essa obra porque ele sentiu algo. Então, a resposta certa para essa é a painel ideográfico. Ideográfico porque traz uma ideia por trás. Monocromático, que é mono. Mono é uma, cromática é cor. Ele usa apenas uma cor, o preto, o branco e suas tonalidades. Ele se torna monocromático. Enfoca várias dimensões de um evento. Sim, porque ele está apresentando ali, ó, vários acontecimentos. As pessoas pegando fogo, as pessoas morrendo, as pessoas gritando. Então, ele dá, né? Renúncio à realidade. Por que renúncio à realidade? Porque ele não coloca exatamente ali na obra. Essa talvez seria a pergunta que... dizer que fosse dar confusão na cabeça da gente. E quando eu li, eu também fiquei pensando, analisei bem. Renúncia à realidade, porque ele não faz uma obra academicista. Ele não quer realismo. É esse que está aqui escrito, entendeu, gente? Renúncia ao realismo, a obra coloca-se em plano frontal ao espectador. A gente vê ela de frente. A gente não vê primeiro, segundo plano. Tá tudo ali misturado. Pessoal, então eu vou acabar por aqui. Nós vamos ter outras aulas, eu acho que lá por janeiro. Vou fazer uma revisão geral e vou apresentar para vocês um pouquinho da arte contemporânea também. E ficou alguma coisinha para trás que eu vou colocar um material extra. Aí eu vou falar sobre o surrealismo, sobre o Freud, sobre o estudo da mente, que o Marcos pediu, e sobre a arte moderna no Brasil, Tarsila do Amaral e outras coisas. Certo, pessoal? Obrigado quem me acompanhou até o final e até a próxima. O prof. O dadaísmo já foi? Não, vou falar da dadaísmo também. Vou falar tudo esse material extra, tá? Porque hoje não vai dar tempo. Obrigada, prof. Um abraço, Imagina. galera. Obrigado, prof. Obrigado pela aula. Uma boa semana.